Olá, queridos estudantes, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula complementando a aula 2, só para reforçar os itens relacionados à nomenclatura oficial. Acompanhe. Primeiro vamos falar da estrutura da nomenclatura IUPAC. Bom, em linhas gerais, a estrutura é constituída de ramificações na frente e no final o nome da cadeia principal. É isso que está indicado aqui. Olha. Primeiro nós vamos citar as ramificações e depois nós vamos colocar o nome da cadeia principal, a cadeia do hidreto parental. Detalhe, se houver mais de uma ramificação, estas devem ser organizadas em ordem alfabética. Quanto à constituição da cadeia principal, ela depende do nome do hidreto parental, o hidreto que deu origem à molécula. Então, nós vamos constituir, o nome é constituído de 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. A parte inicial, que é o prefixo, indica para a gente o número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, N carbonos. O infixo, que é a parte intermediária do nome, está relacionado ao tipo de ligação química daquela molécula. Podem ser apenas ligações simples, pode ser que tenha ligação dupla, ligação tripla, ligações várias duplas, várias triplas, enfim, as variações possíveis. E o sufixo? O sufixo se refere à função orgânica principal, aquela função mais relevante na molécula da estrutura do hidreto parental. Então, em linhas gerais, é ramificação acrescido de o nome da cadeia principal. Vamos continuar. Aqui tem um quadro geral, resumindo assim a estrutura da nomenclatura, né? Estrutura da cadeia principal, do hidreto parental. Tem observação das ramificações, que devem ser colocadas em ordem alfabética, e o prefixo. Aqui eu coloquei uma sequência com os prefixos numéricos. Lembrando que 1, 2, 3 e 4, met, et, prop e but, estão relacionados a fatores históricos e não necessariamente a prefixos gregos ou latinos ou romanos. Aqui são prefixos relacionados a contextos. E a partir de 5 carbonos, não, vem com prefixos pré-determinados, ou de origem grega, ou de origem romana, ou de origem latina, que há uma certa variação. O fato é que aqui eu chamo a atenção para quando tem 20 átomos de carbono. A recomendação da IUPAC é usar o prefixo ICOS, mas a Associação Norte-Americana de Química e também uma instituição alemã, elas recomendam a utilização do prefixo EICOS, então tem a letra E. Isso pode gerar uma certa confusão, mas como o nosso referencial aqui é recomendações IUPAC, nós vamos trabalhar com ICOS para 20 átomos de carbono. Então, aqui tem um resumo geral dos principais prefixos até 400 átomos de carbono. O infixo se refere ao tipo de ligação, dupla, simples, tripla, enfim. E o sufixo é a função principal, né? Aqui tem algumas, só para lembrar, hidrocarboneto, que é o hidreto parental mais simples, letra O. Aí quando tem hidroxila, podendo ser álcool, fenol, enol, sufixo ol, aldeído, sufixo al, e assim sucessivamente. Tem aqui um resumo geral do esqueleto principal da nomenclatura. Continuando. Nós vamos agora para as regras de precedência das cadeias abertas. Quando você tiver que escolher a cadeia principal, a cadeia do hidreto parental, você vai procurar aquela que tenha a maior sequência possível de átomos de carbono, desde que, uma condição, né? Desde que contenha maior número de grupos funcionais, maior número de insaturações e o maior número de ramificações. O maior número sempre. Veja esse exemplo. Aqui nós temos uma cadeia com 6 carbonos e mais 3 carbonos aqui embaixo. Então, uma sequência 6 carbonos e 3 carbonos. Bacana. Total, 9 átomos de carbono. Nessa primeira situação, que está indicada como uma classificação errada, uma estrutura não legal, não correta, é que nós temos aqui 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono e uma ramificação com 3 carbonos. Bom, isso é uma proposta, né? Aqui está indicado que aqui é errado.
O certo seria a mesma cadeia, 6 carbonos em cima, 3 carbonos embaixo, mas a cadeia principal vai ficar também com 6 átomos de carbono, porém, eu escolhi uma sequência tal que agora nós temos duas ramificações. Uma ramificação com um carbono e uma ramificação com 2 carbonos. Por que a segunda estrutura está correta e a primeira não é uma indicação legal? É porque na segunda nós temos o maior número de ramificações. Lembrando que essas ramificações, elas também são chamadas de substituintes. Ramificações ou substituintes. Então, quando você for escolher a cadeia principal, você pega a maior sequência possível de carbonos, desde que contenha o maior número de grupos funcionais, de insaturações e de ramificações. Fechou? Avançando. Numeração das cadeias abertas, tá? Como é que a gente vai numerar? A gente vai numerar sempre a partir da extremidade mais prioritária daquele hidreto parental. Mas, professor, o que pode gerar essa maior prioridade? Bom, primeiro, os grupos funcionais têm uma precedência superior às insaturações e estas uma precedência maior em relação às ramificações. Veja esse exemplo. Nós temos aqui uma cadeia de um hidreto parental com 7 carbonos na cadeia principal. Tem uma insaturação, tem uma ramificação e tem um grupo funcional. A precedência para iniciar a numeração é na extremidade mais próxima ao grupo funcional. Ora, perceba, aqui nós temos a função orgânica álcool. Muito bem, né? Álcool. Se não tivesse essa ramificação, ainda seria álcool? Sim, seria álcool. Se não houvesse uma insaturação, ainda seria álcool? Sim, ainda seria o álcool. Agora, se não tivesse a hidroxila, ainda seria álcool? Não, não seria. Então, o mais importante, o quesito mais importante para iniciar a numeração é o grupo funcional, porque é ele que caracteriza aquela função. Então, a precedência é grupo funcional, mais importante que insaturação, e esta mais importante que ramificação. Por isso que a numeração começou na extremidade mais próxima ao grupo funcional. Vamos ver agora as regras de precedência de cadeias cíclicas. Agora vai mudar um pouquinho. Por quê? Quando você tiver duas escolhas, duas ou mais possibilidades, você vai pensar assim: a cadeia cíclica principal, aquela do hidreto parental mais importante, é aquela que tem o maior número de anéis. Se empatar, é o maior anel, o maior número de átomos no anel. Se empatar, o maior número de átomos que sejam comuns entre os anéis. Que pode ter isso também, né? 2 anéis, um com 2 átomos comuns, outro com 3. Então, vale aquele que tem o maior número de átomos comuns. E se ainda assim persistir o empate, aí você vai pegar para o maior número de insaturações. Essa é a precedência, a ordem de precedência. Vamos comparar esses dois casos. Aqui nós temos 2 ciclos e aqui também tem 2 ciclos. Então, vamos ver qual é a melhor cadeia principal, né? Vamos ver quem teria maior precedência. Nesse caso, nós vamos procurar o número de anéis. 2 ciclos, empatou, 2 anéis em cada estrutura. Vamos procurar agora o número de átomos de carbono em cada anel. Nesse primeiro caso, nós temos quantos carbonos? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5. 2 anéis, cada anel com 5 membros. E aqui, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 2 anéis e cada anel tem 5 membros. Então, empatou, olha, número de anéis e empatou o tamanho do anel. Vamos procurar agora o número de átomos comuns entre os anéis. Primeiro caso, tem 3 átomos comuns aos 2 anéis. Segundo caso, tem apenas 2 átomos de carbono comuns aos 2 anéis. Como o exemplo da esquerda tem 3 membros comuns aos 2 anéis, este tem maior precedência do que o ciclo da direita. Legal? Então, a ordem é número de anéis, tamanho do anel, número de átomos comuns entre os anéis e, por último, o número de insaturações. E a numeração dessa cadeia cíclica, como é que fica? Bom, a gente vai começar a numerar quando tem, em algum ponto, se houver hidrogênios indicados, que tem precedência sobre grupo funcional principal. Estes têm precedência sobre insaturações.
Lembrando que as insaturações você dá preferência na dupla em relação à tripla. A dupla tem maior precedência. Vale a ordem alfabética. E por último, os prefixos, né, em geral, também obedecendo a ordem alfabética. Vamos ver aqui esse exemplo, esse primeiro exemplo. A gente tem aqui, olha, 3 membros, 3 anéis, bacana, legal, 3 ciclos, mas aqui a gente tem um grupo funcional. E a numeração não começou no carbono que tem o grupo funcional. A numeração começou no carbono que tem os hidrogênios indicados. Mas, professor, o que são hidrogênios indicados? São hidrogênios que têm alguma referência na molécula. Normalmente, são consequência de fenômenos de tautomeria. Lembrando que na tautomeria, há mudança na posição de pelo menos um átomo. Normalmente é um átomo de hidrogênio. Esse hidrogênio, quando ele é adicionado à molécula, ou quando ele é consequência da mudança da posição por efeito de tautomeria, ele recebe o nome de hidrogênio indicado. Então, o hidrogênio indicado tem precedência em relação ao grupo funcional. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos 2 anéis, 2 ciclos. Bom, o ciclo do lado esquerdo tem apenas um grupo funcional do ácido carboxílico, uma carboxila. Do lado direito, nós temos também a carboxila, mas tem ainda 2 outros substituintes. Então, a precedência da numeração é no ciclo, que tem mais grupos, e aqui dentro começa no grupo funcional principal. No caso, o ácido carboxílico tem precedência em relação aos aletos orgânicos. Bacana? Tem um pouquinho de diferença, né? A numeração da cadeia cíclica ela pode ficar um pouquinho mais complexa, mas é fácil da gente entender se a gente seguir essa lógica de hidrogênios indicados, tem precedência sobre grupo funcional, estes sobre insaturações e estas sobre os prefixos em geral. Lembrando que quando falar de insaturação, a dupla ligação tem precedência em relação à tripla ligação. Os localizadores, né? A utilização de localizadores. Isso aqui é um tema, eu acho, que já mais, assim, senso comum, já está mais consolidado, né, na mente de todos os estudantes de química, mas mesmo assim eu vou comentar. É que os localizadores, eles devem ficar indicados, devem ficar posicionados imediatamente à frente da indicação relacionada a esses numeradores. Então aqui, olha, nós temos uma cadeia aberta ou acíclica, que tem 6 átomos de carbono, derivada de um hidreto parental de 6 carbonos, e tem uma insaturação entre os carbonos 2 e 3. Então, o nome não vai ficar 2-hexeno, é para ficar hex-2-eno, porque o número 2 ele se refere à posição da insaturação, então tem que ficar imediatamente à frente do que ele está indicando. Então, a nomenclatura recomendada é hex-2-eno. Nesse segundo caso aqui, nós temos um derivado de um hidreto parental cíclico. Tem 6 átomos de carbono? Tem. Então, a gente precisa escolher primeiro em que ponto vai começar a numeração. A numeração deve começar na insaturação ou no grupo funcional? Lembrando que a ordem de precedência da numeração das cadeias cíclicas. Hidrogênio, indicado, grupo funcional principal, insaturação e depois os outros substituintes. Nesse caso, a numeração começou na hidroxila. Então, ficou assim, olha, ciclo, que é a cadeia cíclica. Hex, porque tem 6 membros na cadeia cíclica. 2-en, porque tem uma dupla entre os carbonos 2 e 3, já que a gente começou a numerar na hidroxila. E um ol, para indicar que a hidroxila está no carbono 1. Então, o localizador numérico ele deve ficar posicionado imediatamente à frente do ponto relacionado a essa posição, ou seja, imediatamente à frente daquilo que esse localizador está indicando. Ainda em localizadores, vamos lá. Quando houver uma diferença numérica, quando a gente tem assim mais do que um número de diferença entre a posição de uma insaturação, uma diferença numérica grande, a gente tem que citar os 2 números que posicionam a insaturação. Sendo que quando for citar o maior número, este maior deve ficar entre parênteses. Olha lá, aqui nós temos um biciclo, então o nome dele ficou biciclo. Esse item 6, o que significa esse item 6? Que o ciclo maior tem 6 membros além dos carbonos comuns. Vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membros, além desses carbonos comuns. Esse número 5 indica que o ciclo menor, que é biciclo, né? Tem 2, o ciclo menor tem 5 membros além dos carbonos comuns. Está aqui, ó, 3 carbonos comuns. Vamos conferir os outros membros? 1, 2, 3, 4, 5. Bacana, legal. E a gente tem aqui, olha, um carbono ainda posicionado entre os 2 carbonos das extremidades comuns aos ciclos. Então, esse carbono aqui ele está posicionado entre os carbonos comuns. Legal? Por isso que ficou 6, 5 e 1. Agora, por que tetradec? Tetra porque tem 14, né? Tetradec, 4 mais 10, 14. Agora, a insaturação está posicionada entre os carbonos 1 e 13. Se a dupla estivesse entre os carbonos 1 e 2, bastaria a gente colocar tetradec 1N. Acabou. Mas como a dupla está entre os carbonos 1 e 13, e entre eles tem mais do que um número, a gente vai escrever assim, olha, tetradec 1, entre parênteses, 13N. Nesse caso, eu estou indicando para o leitor que a dupla está entre os carbonos 1 e 13. Então, toda vez que o posicionamento da insaturação tiver mais do que um átomo entre eles, a gente vai indicar o maior átomo, vai indicar os dois, o menor posição e a maior posição, sendo que a maior a gente indica entre parênteses. Beleza? Ainda no item localizadores. Quando houver uma equidistância no hidreto parental, você vai dar preferência para a posição de menor número para a insaturação do tipo dupla. A insaturação do tipo ligação tripla, ela vai perder nos critérios de ordem alfabética. Então, olha só, esse caso, nós temos 5 átomos de carbono na estrutura do hidreto parental ou da cadeia principal. Uma das extremidades tem uma insaturação do tipo tripla, na outra extremidade tem insaturação do tipo dupla. Eu dei preferência para numerar, para iniciar a numeração, na extremidade que contém a dupla ligação. Então, o nome fica pente, 1En, 4, 4In. Legal? Nesse outro exemplo, a gente tem 6 átomos de carbono. Uma extremidade tem a tripla. Na outra extremidade tem a dupla. Ainda tem uma dupla aqui no meio. Então, a dupla tem precedência, né? A insaturação dupla tem precedência. Então, o nome ficou hexa, porque tem 6 átomos de carbono. Dien sendo 1,3, uma dupla entre os carbonos 1 e 2, e a outra dupla entre os carbonos 3 e 4. E 5, ino. In quer dizer que a tripla está entre os carbonos 5 e 6. Perceba que, nesse caso, entre as insaturações, só tem um átomo, né? 1 e 2. Então, como não tem intervalo, a gente só indica um deles, só o menor localizador, a menor posição. Mais uma observação em relação aos localizadores, né? Se houver empate na hora de fazer a numeração, o critério de desempate deve ser a ordem alfabética, quando esse empate for com substituintes ou ramificações. Olha lá, a cadeia principal aqui é de um hidreto parental contendo 8 átomos de carbono. Então, a nossa cadeia principal tem 8 carbonos. Nós temos um substituinte, que é o iodo, que está posicionado no segundo carbono. Nós temos outro substituinte, que é uma etila, etil ou etila, também posicionado no segundo carbono. Então, perceba, se eu começar a numerar na extremidade mais próxima ao etil, o etil aparece no segundo carbono. Se eu optar em começar a numerar na extremidade mais próxima ao iodo, o iodo também aparece no segundo carbono. Então, houve um empate, porque essas ramificações estão equidistantes. Mas, professor, agora que teve empate, o que é que eu faço? Se o empate for de substituintes, o critério de desempate é a ordem alfabética. Portanto, a palavra iodo começa com a letra I, a palavra etil começa com a letra E, vale a ordem alfabética, o etil tem precedência sobre o iodo. Ah, mas o iodo não é grupo funcional da função haleto orgânico? Sim, mas alguns grupos funcionais, como, por exemplo, haletos orgânicos, nitro composto, éter, nitroso composto, são funções orgânicas em que os grupos funcionais são citados como substituintes, são citados como ramificações.
Então, apesar do iodo ser um grupo funcional, mas como ele é citado na nomenclatura na frente da cadeia principal, citado como ramificação ou substituinte, ele entra no critério de ordem alfabética e perde na ordem alfabética para a ramificação etilo. Então, começa a numerar na extremidade mais próxima ao etil. Então, ficou 3-etil, 6 iodo, octano. Tranquilo, né? Mais uma curiosidade sobre as numerações. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a pontuação. Tá? Primeira pontuação que eu vou citar é a vírgula, a utilização da vírgula. Para que serve uma vírgula? A vírgula separa localizadores, né? Que é quando eles se referem à mesma parte do nome. Né? E também separa letras, letras que indicam a fusão de anéis. Então, as vírgulas vão separar números e vão separar também letras. Olha esse exemplo aqui. Nós temos 2 carbonos na cadeia principal, derivada do hidreto parental etano, né? Tem um cloro no carbono 1, outro cloro no carbono 2. Então, o nome ficou 1,2 de cloro etano. A gente separa o número 1 do número 2 utilizando vírgula, porque são localizadores que se referem à mesma estrutura do nome. É o posicionamento dos substituintes cloro. Nesse caso, a gente tem uma estrutura aqui que é derivada do hidrocarboneto aromático antraceno. O antraceno, está aqui o nome, olha, antraceno, ele é formado de 3 anéis aromáticos condensados, 3 núcleos benzênicos. Além desses 3, tem um anel adicionado em cada extremidade. Então, a gente pode observar que os carbonos agora, eles não estão denominados por números, e sim por letras. Então, ficou A, B, C, D, papapá, vem aqui. Então, a gente tem aqui a fusão de 2 benzenos. Então, ficou dibenzo. Em quais átomos de carbonos? Agora eles estão indicados por letras. Ó, a fusão do primeiro ficou na letra A e a fusão do segundo ficou na letra J. E a gente separa essas letras de fusão de anéis também por vírgula. Então, o nome ficou dibenzo, né? Aí coloca entre colchetes A e J, antraceno. Então, quando é que a gente usa vírgula? Quando separa localizadores numéricos da mesma indicação, no caso de cloro, e letras também da fusão de anéis. Bacana? São as 2 possibilidades para a gente utilizar vírgula na nomenclatura. Outra pontuação que a gente pode utilizar são os pontos finais. Para que servem os pontos finais? Né? Os pontos eles separam indicadores numéricos do tamanho dos anéis, a gente até já viu um caso de tamanho de anel, e também localizadores de compostos do tipo espiro. Vou já comentar mais o que é um composto espiro. Veja bem, aqui a gente tem a fusão de anéis, e essa fusão ela é separada por pontos. Vamos lá. Primeiro membro tem 3 carbonos além dos carbonos comuns, então ficou o número 3. Ponto. O segundo membro tem 2 carbonos, 2 membros aqui, o segundo ciclo, tem 2 membros, além dos carbonos da fusão, então ficou o número 2. Tem ainda um carbono posicionado entre os carbonos da fusão dos ciclos, então aqui ficou 1. Então fica 3, 2, 1, separados por pontos. Nesse caso aqui, vamos lá. O primeiro membro, o primeiro ciclo, tem 1, 2, 3, apareceu o número 3 aqui, ó, que é o ciclo maior. O ciclo menor tem 2 membros, apareceu o número 2, então fica separado por ponto. E aqui, por que apareceu o número 2, professor? É porque, além dos membros que são comuns aos anéis, tem ainda 2 átomos, um carbono e um oxigênio. Tem 2 átomos que estão entre os ciclos, mas entre os carbonos de fusão dos ciclos. Por isso que ficou 3.2.2. Agora, o que é um composto espiro? Composto espiro é um biciclo, são 2 ciclos, que estão unidos não por 2 ou 3 ou vários membros, vários carbonos, apenas por um carbono. São biciclos que têm apenas um átomo comum aos carbonos. Olha lá. Aqui a gente tem o nome espiro, você já sabe que aqui só é um biciclo. Espiro quer dizer biciclo, no qual os ciclos são unidos por um único carbono. O lado menor tem 3 membros, o lado maior tem 4 membros e tem apenas um carbono de união.
Aqui também é um composto espiro. Tá? Então, toda vez que a gente vai utilizar a nomenclatura de compostos espiro e também a nomenclatura de biciclos, a gente separa esses números não por vírgulas, sim por pontos finais. Ainda em pontuação, às vezes a gente utiliza 2 pontos, gente. 2 pontos são utilizados quando a gente falar de série de localizadores. Mas essa série tem que estar relacionada. Normalmente é nomenclatura de fusão. Normalmente nomenclatura de fusão de anéis. Vamos lá. De novo, nós temos aqui a estrutura do hidreto parental é do antraceno, que é o hidrocarboneto aromático contendo 3 núcleos aromáticos. Está aqui o nome, olha. Antraceno. Aí nós temos a fusão de anéis. Então vamos entender esses nomes aqui. Primeiro, esses carbonos numerados aqui, 1, 4, 5 e 8, eles têm um hidrogênio adicional, ou seja, eles perderam o sistema de ressonância aromático. Então são como se fossem hidrogênios indicados. Por isso que ficou aqui 1,4,5,8 tetraidro, quer dizer, 4 átomos de hidrogênio. Pronto, né? Agora vamos ver aqui essas numerações. 1,4, ó, 1,4, aqui nós temos a fusão de um ciclo, apareceu esse carbono, que está formando um biciclo em cima de um dos membros do antraceno. Esse biciclo é formado com os carbonos 1 e 4. O outro biciclo é formado com os carbonos 5 e 8. Aqui, olha, apareceu mais um carbono. Então, o carbono 11 e o carbono 12 são utilizados para formar biciclos com os carbonos 1 e 4 e 5 e 8. Então, como nós temos 2 séries de fusão de anéis, essas séries são separadas por 2 pontos. Então, fica assim, 1,4, 2 pontos, 5,8. Aí, metano, né? Porque um carbono é metano, aí fica dimetano. Quer dizer, nos carbonos 1 e 4 e 5 e 8, houve a entrada de um metano, gerando um biciclo de fusão. E a terminação do nome fica antraceno. Então, quando a gente tiver esses localizadores relacionados à mesma coisa, normalmente, nomenclatura de fusão, a gente separa essas sequências por 2 pontos. No quesito pontuação ainda, algumas vezes a gente utiliza hífen, né? O hífen eu acho que vocês já devem estar um pouco mais familiarizados, é quando a gente faz a nomenclatura e a gente precisa separar partes do nome da mesma molécula. Olha esse exemplo aqui. Aqui é um isômero, um estereoisômero de configuração E. A letra E ficou entre parênteses e em itálico. Beleza? Está em itálico. Então ficou E, hífen, but, hífen, 2-eno. Eu preciso utilizar esses hífens para separar essas partes que se referem ao mesmo hidreto parental, a mesma molécula derivada de um hidreto parental. Então, nós temos aqui um estereoisômero de configuração E com uma insaturação entre os carbonos 2 e 3. Nesse caso aqui, olha só o que nós temos. Nós temos aqui 2 carbonos, um oxigênio, mais 2 carbonos e um cloro. Então, esse oxigênio caracteriza a função éter. Então, o éter tem 2 átomos de carbono de um lado, 2 átomos de carbono do outro. Só que aqui, para o lado direito, essa sequência de 2 carbonos ainda tem um outro substituinte, ainda tem um cloro. Portanto, a sequência de 2 carbonos que tem o cloro e tem o éter é a cadeia principal. Nós temos aqui no carbono 1, cloro, no carbono 2, o etóxi, et, 2 carbonos, oxi, oxigênio. Professor, por que a numeração começou no carbono que tem o cloro e não no carbono que tem o éter? É porque eles são equidistantes, olha, 1 e 2, eles são equidistantes. A letra C de cloro tem precedência sobre a letra E da palavra etóxi. Então, a gente escreve 1, hífen, cloro, hífen, 2, hífen, etóxi, etano. Observação. Sempre que possível, não vamos utilizar hífen para separar o último substituinte da cadeia principal. Sempre que possível. Nesse caso, foi possível. Ficou etóxi, etano. Isso fica mais difícil de utilizar, ou seja, não usar o hífen, quando a cadeia principal começa com a letra H. Por exemplo, hept, 7 carbonos. Então, quando a cadeia principal começa com a letra H, é inevitável utilizar o hífen.
Mas sempre que possível, recomenda-se não utilizar o hífen antes do nome da cadeia principal. Beleza? Lembrando que a cadeia principal também é chamada de hidreto parental. Símbolos de inserção. Tem vários, mas os mais importantes são parênteses e colchetes. Quando é que a gente utiliza parênteses? Os parênteses eles são utilizados na fórmula simplificada, né, para indicar ramificações ou substituintes. Veja esse caso aqui. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. No carbono 2, tem 2 substituintes ou 2 ramificações, metil, metil. Então, no lugar de colocar um metil para cima, um metil para baixo, a gente pode escrever uma fórmula mais simplificada, colocando as 2 ramificações entre parênteses, indicando a quantidade de substituintes. Então, o nome dessa cadeia ficou 2,2 dimetilbutano. Percebam, eu não utilizei o hífen entre o último substituinte e a cadeia principal. E para indicar substituintes, eu coloco entre parênteses. Quando é que a gente usa colchetes? Colchetes, eles são símbolos de inserção utilizados nas fórmulas químicas simplificadas para indicar repetição de grupos. Olha lá, nós temos aqui 14 átomos de carbono na sequência. É um CH3, aí aqui vem CH2 12 vezes, CH2, 12 vezes, e por último, CH3. No lugar de escrever essa sequência de 12 vezes o CH2, a gente coloca entre colchetes. Entre colchetes. É quase o símbolo do VAR, né? Entre colchetes. Quando for parênteses, substituintes. Quando for sequência na cadeia principal, fica colchetes. E o nome é tetradecano. Tetra, dec. 14. 4 mais 10. Prefixos numéricos destacáveis. Está quase finalizando, gente. Vamos lá. As ramificações elas são citadas em ordem alfabética, claro. Mas a gente deve desconsiderar os prefixos destacáveis quando são prefixos numéricos. Por exemplo, aqui nós temos uma cadeia mista, que tem a parte aberta e a parte cíclica. No carbono, nos carbonos 1 e 4, a gente tem as ramificações. Mas por que que o etil ficou no carbono 1 e o metil no carbono 2? Houve empate, porque são equidistantes, vale a precedência da ordem alfabética. Et tem precedência sobre met. Então, a gente fica assim, ó, 1 etil, 4 metil, ciclo. Ó, aqui eu precisei usar mais um hífen entre ciclo e hex, porque hex começa com a letra H. Tranquilo, né? Beleza. Olha esse caso aqui do lado. Aqui, o nome base é naftaleno. São 2 anéis aromáticos. Legal, né? Naftaleno. Aí a gente tem aqui, olha, os carbonos, papapá. Olha a numeração como é que fica. Os carbonos de fusão, eles recebem números acrescidos de letra. Então, depois do carbono 4, vem um carbono de fusão 4A. Depois do carbono 8, vem um carbono de fusão 8A. Beleza? Vamos lá. A gente tem aqui... O que é que a gente tem aqui? Cloro. Quantos cloros? 1, 2, 3. Quantas metilas? 2. Então, a gente vai chamar tricloro e vai chamar dimetil. Mas a letra T do prefixo numérico destacável tri, que ficou na frente do cloro, não contou na ordem alfabética, e a letra D do prefixo numérico destacável di, que ficou na frente de metil, também não contou em ordem alfabética. Então, para colocar em ordem alfabética, na hora de escrever o nome, nós não vamos considerar os prefixos numéricos destacáveis. Nós vamos considerar a letra C de cloro e a letra M de metil. Bacana, né? Mas tem um detalhe que eu quero te chamar a atenção aqui. É que quando for uma ramificação de ramificação, esse prefixo ele faz parte do nome da ramificação. E aí conta a letra. Olha só esse caso. A gente tem aqui 1,2 di. Está vendo o prefixo di aqui? Ó? Olha lá. Difluor. Difluor. Então, nós temos uma ramificação com 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa ramificação ou substituinte tem 2 flúors. Então, o nome dessa ramificação é 1,2 difluor
butil. O nome da ramificação, porque aqui é substituinte de substituinte, então vira um nome só. O nome é 1,2-difluorbutil. Essa outra ramificação, ou substituinte, recebe o nome de etil. Então, agora vale a posição, a letra D, que é a primeira letra da palavra difluor ou difluorobutil, que tem precedência sobre a letra E, que é a primeira letra da palavra etil. Então, quando for substituinte de substituinte, ele deixa de ser destacável, passa a fazer parte do nome e conta, sim, na ordem alfabética. Beleza? Detalhe, perceba que aqui, olha, é 1,2-difluorobutil, é uma ramificação só. Então, esse nome inteiro ficou entre parênteses, e esse grupo inteiro está ligado ao carbono número 7 do hidreto parental. Bacana? Então, quando for substituinte de substituinte, e tiver essas letras di, tri, aí essa letra faz parte do nome e conta, sim, na ordem alfabética. A referência para a montagem deste material foi o Manual IUPAC, relativo às recomendações oficiais da IUPAC de 1993, Esse manual foi traduzido para a língua portuguesa e publicado em 2002. É o que nós temos atualmente em língua portuguesa. Vale ressaltar que existem 3 recomendações oficiais de nomenclatura da IUPAC. Uma do ano de 1979, outra do ano de 1993 e outra do ano de 2013, sendo que as recomendações de 2013 ainda não foram traduzidas para a língua portuguesa até a data da gravação desta aula, que é outubro de 2021. Pode ser que daqui mais algum tempo haja a tradução e nós passaremos a adotar a nova recomendação com base nas recomendações oficiais da IUPAC do ano de 2013. Espero que todos tenham compreendido e também espero que essa aula possa contribuir na sua formação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula.